Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lauren Gabriele e vamos para a terceira aula sobre os pré-socráticos, mais precisamente falando sobre Heráclito de Efésios. É importante a gente relembrar, como eu disse na aula anterior, que ele participava da escola jônica juntamente com Tales de Mileto, Anaximenes e Anaximandro. Por que eu tô falando isso? Diferentemente desses três, que eles traziam uma imutabilidade, um arqué que ela não se muda, que seria a água, Heráclito de Efésios ele quebra com esse pensamento e traz que há uma movimentação e que a natureza está sim em constante movimento. E é aí que entra a palavrinha-chave, que é a palavra devir. Devir é justamente esse vir a ser. Esse vir a ser é a consequência dessa movimentação da natureza. Então é daí que vem a célebre frase dele, que é impossível nós entrarmos duas vezes no mesmo rio. Isso porque quando a gente entra duas vezes no mesmo rio, nós não somos as mesmas pessoas, não são as mesmas águas que estão no rio. Para ajudar vocês a relembrar sobre essa tese de Heráclito, existe aquela música de Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Se você entra no rio, sai e entra de novo, nada do que foi será, não é mais o mesmo rio. Baseado nessa concepção, que Heráclito de Efésios elege como arqué dele justamente isso aqui, o fogo. Vocês percebem que o fogo ele não é exato, que ele sempre é instável. O fogo ele representa a mudança e é a origem do movimento natural das coisas. E tu deve estar se perguntando, se eu entro no mesmo rio, saio e entro de novo, eu não vou perceber essa mudança das águas? Heráclito dizia que tu não vai perceber, justamente porque os sentidos são enganosos. Os sentidos eles não vão conseguir detectar esse movimento. Para concluirmos a aula, vocês se lembram que eu falei que Heráclito de Efésios tinha uma tretinha com Parmênides? É justamente por isso. Para Heráclito, existia sempre um dualismo, que seria uma treta entre os opostos. Por exemplo, o bem versus o mal, a saúde versus a doença, o dia versus a noite. E ele dizia que justamente por existir essa tensão entre os opostos, é que as coisas no mundo elas começariam a existir. E para Parmênides, para Parmênides vocês terão que descobrir na próxima aula. Então, só relembrando de Heráclito, são três palavrinhas básicas: o devir, o fogo e essa questão do dualismo. Se vocês conseguirem entender isso, vocês terão muita facilidade em resolver as questões. Além disso, vocês se lembram que eu falei na aula anterior que existiam 4 escolas pré-socráticas? Vocês já aprenderam 2, que foi a escola jônica e a escola pitagórica. Agora vamos para a escola dos pluralistas. Primeiramente, eles têm esse nome justamente porque eles não acreditavam que existia apenas um princípio unificador das coisas, que seria arqué. Eles acreditavam que existiam vários princípios. E aí surgem 3 filósofos principais, que são Empedócles, Anaxágoras e Demócrito. Para Empedócles, ele acreditava que existiam 4 elementos, que seria a terra, a água, o ar e o fogo. E seriam esses elementos que dariam origem às vidas. Para Anaxágoras, ele ia muito mais além. Ele acreditava em sementes. Sementes essas que germinavam, entre muitas aspas, e daria origem às coisas. Então, se você tem 10 coisas aí no seu quarto, existiam 10 sementes para fundamentar essas coisas. E para Demócrito, vocês vão aprender muito mais dele em química, mas ele acreditava nos átomos. Esses átomos eles eram indivisíveis e dariam a origem às coisas. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês. É isso. Tchau, tchau!